Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, conectados com os nossos companheiros e compartilhando com todos que estão aqui as reflexões que o nosso companheiro Paulo Salerno, lá do Rio Grande do Sul, estávamos agora há pouco conversando e ele nos falando que o ano passado, em Salvador, eu o convidei para vir fazer uma palestra aqui na nossa casa, né, Paulo? E a palestra está hoje, que bom. Mas iria te trazer também pessoalmente, que seria uma maravilha termos você aqui. Nós rogamos ao nosso Mestre Jesus que ele esteja do nosso lado e de todos que estão conectados conosco nesta noite. E, para iniciarmos, cumprimentarmos o Ailito, presidente da casa, e o nosso palestrante. O nosso boa noite, é muito bom, é sempre uma alegria podermos estar conectados com todos os nossos amigos nessa rede social. E antes da apresentação da palestra, eu vou convidar a todos os nossos companheiros, nossos amigos, para que nós possamos fazer uma prece, né? Que no meio espírita é assim que nós fazemos. Iniciamos com a prece, a palestra, e terminamos com outra prece de agradecimento ao nosso mestre, à espiritualidade maior, que sempre está ao nosso lado. Então, vamos lá. Pedindo a proteção do Pai, que é todo amor e justiça, aos nossos irmãos de humanidade, pedimos que Ele ampare a todos que estão retornando à pátria espiritual neste momento de muita angústia, de muita tristeza. Ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, Mestre dos Mestres, pedimos entendimento para este momento a qual estamos passando e que possamos aceitar com resignação, compreendendo que não é a nossa vontade que prevalece, e sim a do Pai. E é através dessa doutrina maravilhosa, o Espiritismo, que nós compreendemos esses desígnios com aceitação e confiança no nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Senhor, pedimos a intuição do alto para o nosso amigo Paulo, que as suas palavras cheguem até nós como bálsamos aliviando os nossos corações. E agradecemos, Pai, o privilégio do trabalho nesta caminhada, na nossa casa de oração e no movimento espírita. Derrame, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos nós e coloque em nossos corações a condição certa para fazermos germinar a tua semente, a semente do amor e a semente do teu evangelho. E assim, certos do teu amor para com toda a sua criação, nós pedimos que a tua luz se faça presente em todos os lares aqui representados. Que assim seja, Pai. Agora, nós vamos fazer a apresentação do nosso amigo Paulo Gilmar Fraga Salerno. Paulo é trabalhador da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é sempre um prazer recebermos os nossos amigos do Rio Grande do Sul. E ele é um amigo muito querido, porque está com a gente há vários anos, né, Paulo? Estamos juntos, estudando com ele e aprendendo sempre um pouquinho mais dessa doutrina. Então, Paulo, a palavra é tua, a palestra é tua, e nós estamos aqui para te ouvir. Fique à vontade. Muito obrigado, uma boa noite para todos, que sejamos alcançados pelas bênçãos de Jesus, e agradeço a vocês pelo gentil convite, pela confiança que depositam no trabalho que vamos apresentar hoje, que esperamos seja de proveito para todos nós. Sem sombra de dúvidas, trazermos alguns questionamentos a respeito de nós próprios, à luz da doutrina espírita, é sempre muito agradável.
principalmente para nós que estamos buscando o aperfeiçoamento, visando a nossa plenitude, isto é, alcançarmos a condição de espíritos puros. O tema que escolhemos para hoje é futuro. Você já cogitou sobre ele? Então começamos por uma pergunta e vamos ainda continuar fazendo algumas perguntas. Daqui a algum tempo, como você gostaria de ser? Você já parou para pensar se daqui a algumas centenas de anos gostaria de ser a mesma pessoa que é hoje? Que tipo de pessoa você gostaria de ser daqui a alguns milhares de anos? Por aí já estamos vendo que o nosso objetivo não se restringe nem o dia de amanhã, nem o ano de 2021, nem os próximos, mas os séculos, os milênios. Mas, para que a gente se acalme, posso dizer, não tenha pressa de responder. Mesmo porque a resposta talvez não seja tão simples como parece. É bem intrincado. Outras questões nós temos que levar em consideração. Que tipo de pessoa você é atualmente? Você está feliz e satisfeito consigo mesmo? Onde estão os seus objetivos de vida? Estão apenas na vida presente? Tens cogitado na vida futura? Qual é o teu entendimento sobre a vida futura? Continuamos ainda nos interrogando. Sob qual ponto de vista você encara a vida na Terra? Vê somente o presente? Ou pensa mesmo que de forma ligeira e vaga no futuro, do lado de lá da vida? Crês na imortalidade? Muitos de nós dizemos, cremos sim na imortalidade, mas todos nós estamos prontos para abandonar o corpo que vestimos hoje, daqui a pouquinho mais? Isso não nos traz algumas aflições? Não faz com que nós pensemos um pouco mais sobre o que fizemos, sobre o que deixamos de fazer, sobre o que temos ainda que realizar e estamos adiando? Então vejam que todos nós, embora crendo na imortalidade, temos dúvidas. Porque vivemos, a grande maioria de nós, a humanidade principalmente, os espíritas nem tanto, porque já tem um pouco de lucidez a respeito deste assunto, né? Mas a grande maioria tem medo da morte, teme a morte, procuram fugir dela. Mas a morte é simplesmente uma porta que se abre para outra vida. Ela não nos interrompe a vida, ela não nos aniquila a vida, ela nos abre possibilidades que se dão na dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual na qual nós estamos mergulhados. O mundo dos espíritos não é lá, como nós dizemos, lá, e às vezes até apontamos para cima, como se o mundo espiritual fosse esta abóboda celeste, onde olhamos à noite os astros brilhando. Não. O mundo espiritual nos cerca. Nós estamos mergulhados nesse mundo espiritual. Na condição de encarnados nessa vibração densa do corpo físico. Quando esse corpo físico não nos é mais útil, deixamos ele, mas continuamos no plano espiritual, nessa dimensão que os nossos olhos, ainda de muitos de nós, não conseguem perceber, né? Não conseguimos identificar, com algumas exceções, naturalmente. A maneira como encaramos a vida presente
é que vai nos determinar um pouco de comodidade para avançarmos nesta direção, para entendermos que o nosso futuro não é o amanhã, não é o ano de 21 que está por chegar, não é o próximo século somente. A doutrina espírita nos diz que para os que concentram todos os interesses na vida presente, considerando o futuro como incerto, qualquer ocorrência imprevista poderá gerar um grande sofrimento, pois não encontram nenhuma razão que os justifique. Quantas criaturas nós encontramos que sofrem demasiado porque têm medo da morte, ou porque um ente querido faleceu, ou porque alguém está em fase terminal em algum hospital, em alguma clínica, e ficamos ali presos e aprisionados, melhor dizendo, naquela situação incômoda que o nosso irmão está passando, como se nós outros também fôssemos sofrer tudo aquilo. Isto podemos dizer que pode ser solidariedade, mas também pode ser medo, pode ser pavor. E o pavor e o medo não são bons conselheiros nessas horas. Eles não nos trazem nem o medo, nem o pavor, serenidade, harmonia. Aqueles que acreditam na vida futura e dela fazem uma ideia clara, como a grande maioria dos espíritas, além de conquistar uma fé inabalável, conseguem vencer com maior paciência, resignação e confiança os obstáculos da vida. Porque sabemos que esses obstáculos, essas aflições, essas dores, são nada menos do que oportunidades de repararmos o mal que fizemos antes. Ou, por outro lado, são os frutos da nossa semeadura. Porque conhecemos a lei de causa e efeito. Sabemos que tudo aquilo que fazemos hoje gera uma consequência, boa ou má, conforme for a nossa ação. E retorna para nós da mesma forma, com a mesma intensidade. Por isso que nós dizemos que aquele que odeia o outro, antes de odiar o outro, está odiando-se a si mesmo. Porque ele não se ama. Ele intoxica-se com estas vibrações negativas do ódio e acaba por enfermar o seu corpo e até mesmo inabilitá-lo para a vida, levando-o a perecer. Aquele que sente raiva também. É como se alguém quisesse oferecer o veneno, dar o veneno a alguém, mas em vez de dar, toma o veneno, para que o outro morra. Então vejamos, esta é uma inconsequência que muitos de nós, da sociedade humana em que estamos hoje inseridos, ainda vivem. Quantas criaturas estão aí praticando todo o desatino, praticando toda a maldade possível. Será que eles estão fazendo para os outros? Sabemos nós que não. Os espíritas sabem disto. Mas a grande maioria da sociedade humana não. Queremos crer que agora, com o advento das nossas comunicações virtuais, fruto da pressão, da necessidade que a pandemia nos impôs, mais pessoas poderão ouvir um pouco mais a respeito da doutrina espírita e ir se esclarecendo. Então podemos ver que aquilo que parece aos nossos olhos um mal, a pandemia, pode tornar-se um grande bem para a humanidade.
Basta que saibamos ter olhos de ver, ouvidos para ouvir. Quando nós estávamos nos preparando para esse trabalho, lembrei de uma pequena história e que talvez já tenham escutado, mas sempre é bom nós nos reportarmos a ela novamente. Ela tem variantes em vários países. Vamos a uma variante bastante sucinta e fácil de perceber. E não vamos circunscrever esses locais a nenhuma outra condição geográfica, mas simplesmente estabelecermos essa pequena história para nós tirarmos um pouco de proveito dela. Havia num monte um pequeno bosque, e dali naquele bosque 3 árvores, desde jovens, anelavam por um sonho. Uma delas dizia para as outras 2: quando eu crescer, quero ser transformado numa arca para conter o maior tesouro que o mundo possa ter. A segunda árvore também não ficou por menos e disse: bem, se tu queres ser esta arca, eu quero ser um pequeno barco, um barco, que possa transportar o dono desse tesouro, esse rei. A terceira árvore, ouvindo aquilo, olha para o vale e diz: diferentemente de vocês, eu quero ficar aqui. E quero crescer tanto, mas tanto, que qualquer um, para me ver, terá que olhar para cima. E em olhando para cima, possa se lembrar de Deus. E assim se passaram os anos. Elas cresceram, tinham aquela fé que iriam alcançar aquele objetivo, porque esse foi o futuro que elas escolheram para elas. Aguardavam pacientemente aquele momento e já tinham introjetado, cada uma delas, a ideia de que seriam abatidas um dia. Os lenhadores iriam cortá-las, tirar os seus galhos, limpar e tal, cortar nos tamanhos adequados, enfim. Mas para tudo isso elas estavam dispostas a passar por todas esse processo para que elas alcançassem aquele objetivo que cada uma tinha colimado. Chegou o dia, então, que os lenhadores vieram e cortaram aquelas árvores. Aquela que queria ficar lá crescendo indefinidamente não logrou sucesso, porque os lenhadores também a cortaram. E o seu sonho foi interrompido, já que queria ficar ali para que as pessoas pudessem olhar para cima e identificassem Deus, lembrassem de Deus. As outras 2 estavam felizes, porque sabiam que para a utilidade que iriam se tornar, precisariam ser abatidas. E foram, então, alegremente derrubadas, limpas, desgalhadas e preparadas. Foram guardadas e lá pelas tantas, alguém veio com a necessidade de madeira. E a pessoa comprou uma tora, aquela tora da primeira árvore. A que queria ser uma arca para guardar os tesouros do maior rei da terra. Levou para sua propriedade, pegou as ferramentas adequadas e traçou ali o seu destino.
E ela estava ainda imaginando que aquela criatura estava ali construindo aquela arca. Qual não foi a sua surpresa? Que se viu, de repente, sendo transformada num coxo para alimentar animais. E foi jogada numa estrebaria para servir de anteparo, de amparo ao feno, ao milho, à água, para que os animais pudessem se alimentar. Entristeceu-se naturalmente. Estava preocupada, porque o seu sonho tinha se diluído. Amargurava-se. A segunda, passado mais alguns anos, foi também comprada por um artesão que construía barcos. E construiu ali um rico barco. Estava feliz, porque ela estava na possibilidade ainda de carregar um rei. Mas o seu destino não foi esse, porque tornou-se em um barco de pesca. Vivia cheio de peixes, de redes. Vez por outra, transportava algumas pessoas que sempre olhavam com desdém aquele barco porque ele estava mal cheiroso, com cheiro de peixes. Enfim. E esse barco, essa árvore, então, transformada em barco, aquela segunda, também triste, porque dizia: que rei botará os pés aqui? Eu não tenho bom cheiro, não tenho beleza. Da mesma forma, sua vida se transformava agora em uma situação de amargura também. A terceira árvore estava guardada no depósito. Foi feito vigas e ali ficou. Passado alguns anos, aquele coxo recebeu entre as palhas, o feno, um recém-nascido. Esse recém-nascido foi recepcionado, inclusive por alguns outros reis. E aquele coxo, de repente, identificou que realmente o seu objetivo havia sido alcançado, porque estava sendo aquele que acolhia o maior tesouro que o planeta já teve, Jesus Cristo. A segunda árvore, tempos depois, à beira do lago, foi requisitado para uma travessia. E no meio dessa travessia, uma tempestade se fez presente. O passageiro dormia tranquilamente. Foi acordado pelos marujos. Levantou-se, levantou a sua mão e disse: paz. E aquela tempestade acalmou-se de imediato. O barco, a segunda árvore, rejubilou-se, porque somente um rei de grande poder poderia acalmar uma tempestade com um simples gesto. Também ele, esse barco, se rejubilava, porque era palco desse mesmo rei a falar com seus súditos. Alegrou-se. Seu sonho estava concretizado. A terceira árvore ainda aguardava no depósito. Um belo dia,
uma sexta-feira, os carpinteiros foram e buscaram-na no depósito. Cortaram-no e fizeram numa cruz. Aquela árvore, aquela terceira árvore que queria ser a sinalizadora da presença de Deus, amargurou-se numa tristeza profunda. Porque sabia que a cruz, naquela época, era símbolo de sentenças de morte. E assim foi, ela acolheu aquele corpo. Primeiro foi transportada pelo sentenciado. Depois, nos seus braços, sentiu ali que aquele que a transportava foi pregado. Porém, continuava chorando, entristecida. Quem jamais pensará em Deus olhando para mim nesta infâmia da morte? Porém, domingo chegou. E quando esse domingo chegou, e ela soube que aquele que havia sido pregado sobre ela havia ressuscitado, rejubilou-se também e disse: meu sonho foi realizado, porque doravante, todos que olharem para mim nesse formato, lembrar-se-á de Deus. Aí está, 3 histórias com 3 árvores, que muito bem pode servir para as nossas reflexões. Elas tinham fé, confiança, aguardavam, prepararam o seu futuro, porque isso era pensado por elas o tempo todo. Embora elas imaginassem que esse futuro se daria segundo as suas óticas, se deu sob a ótica de Deus. Então aí cabe também a nós entendermos que Deus tem um projeto para nós, que pode ser um pouco diferente daquele que nós estejamos idealizando. Mas isto é normal, porque o nosso ponto de vista é bem acanhado. De onde nós estamos observando a vida, é bastante precário esse ponto. Não nos descortina uma amplidão maior do que aquela dos imediatismos dos nossos dias e de uma vida física, por exemplo. Mas Deus e Jesus, o nosso guia e modelo, sabe o que é melhor para nós. E Ele atenderá, tanto Ele, Jesus, quanto Deus, as nossas necessidades, segundo o nosso próprio merecimento. Mas vamos lá, falei de fé. Vamos ver o que é fé inabalável? Vamos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 3, que fala sobre a fé inabalável. E ali estão elencados 3 fatores que constituem a fé. São os seus fundamentos, o conceito da fé. Primeiro conceito, ou primeiro fundamento da fé: confiança que se tem na realização de algo. Aquelas árvores tinham confiança na realização de algo. Elas tinham idealizado o que desejariam ser no futuro. Segundo ponto basilar dessa fé inabalável: certeza de atingir determinado fim. Elas, embora sofrendo, mas sabendo da sua destinação, a si mesmo mantinham-se na esperança, nessa certeza de atingir aquele fim. Porque perseveraram, alcançaram
naturalmente. E o terceiro ponto dessa fé inabalável é a lucidez, que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então elas sabiam que precisavam ser abatidas, desgalhadas, trabalhadas por mãos habilidosas, para que elas fossem transformadas. Nós outros também. À semelhança dessas árvores, estamos sendo trabalhados por mãos abençoadas, mãos habilidosas, que vão nos moldando através das informações que nos chegam, dando-nos informações de bem proceder, de bem realizar, de resignação, de paciência, e vamos nos modificando pouco a pouco. Nós já não somos mais aquela pessoa que há poucos minutos, há 30, 40 minutos, começamos aqui a conversar. Já mudamos, já temos outras informações, já temos outras percepções, outros pensamentos já ocorreram a nós. E já estamos agasalhando e trabalhando esses pensamentos, produzindo outros mais. Então vamos nos modificando pouco a pouco através dessa massa moldável que somos ainda todos nós. A moralização do ser humano depende da ideia de que nós fazemos do futuro. Porque vejo, se eu não tenho nenhuma certeza do futuro, por que vou me importar em fazer o bem? Por que vou abdicar de fazer o mal? Se tudo termina no túmulo. Já que começou no berço, o túmulo é o ponto final. E esse tempo entre um e outro, posso fazer o que quiser, porque tudo vai terminar ali. Quando nós não temos essa percepção de vida futura, agimos muito mais próximos dos animais do que seres humanos. Porque anestesiamos a nossa consciência, dado que a lei de Deus está íncito na nossa consciência. Uma casa, segundo Chico Xavier, ele descreve o seguinte: uma casa espírita é um templo de fé, mas também necessita funcionar como uma escola. Sem estudar a doutrina e vivenciá-la, colocando em prática os preceitos do Evangelho, não conseguiremos sair do mundo em melhores condições do que quando aqui chegamos. Então vejo que a doutrina espírita nos dá bases, meios, mecanismos, informações para nos melhorar e voltarmos à pátria espiritual melhorados. É assim que funciona. Diz ainda Chico, a questão mais aflitiva para o espírito no além, isto é, no plano espiritual, é a consciência do tempo perdido. Estamos perdendo tempo? Muitos de nós perdemos tempo demasiado. Vamos procurar ser mais proativos e fazer bom uso do tempo que Deus nos disponibiliza todos os dias. E Vitor Hugo fala o seguinte: o futuro tem vários nomes. Para os fracos e covardes, chama-se impossível. Para os comodistas, inútil. Para os pensadores e os valentes, ideal. Onde nos enquadramos aqui? Mais uma pergunta. Fracos e covardes, impossível. Comodistas, é inútil. O futuro é inútil.
Para os pensadores e os valentes, é o ideal. Me apropriei aqui no trabalho de alguns conceitos que servem muito bem para os empresários, mas que vale muito para nós como seres humanos, para que a gente também possa ter essa visão empreendedora da nossa vida. Nós precisamos nos tornar criaturas estrategistas. Isso significa conhecer o terreno, isto é, a si mesmo. Conhecer a si mesmo. E estudar com cuidado o caminho para chegar ao objetivo final, que é a plenitude espiritual. Então, estrategista, conhecer. Conhecer a nós mesmos, saber das nossas potencialidades, dos nossos pontos fracos, dos pontos fortes, porque vamos precisar estudar com cuidado o caminho para chegar à plenitude. O segundo ponto que precisamos ter claro é estar aberto à inovação. Por exemplo, hoje estamos aqui fazendo uma palestra a centenas de quilômetros de distância, virtualmente. É uma inovação. Deve se manter atualizado. Então, o espírita ou o empreendedor deve se manter atualizado. Escutar as sugestões oferecidas por Jesus e avaliar a sua aplicação. Quais são as sugestões oferecidas por Jesus? A lei do amor, onde encontramos aí a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o perdão, a abnegação, a tolerância, a resignação, a paciência. Enfim, estar aberta a essas inovações, que para muitos de nós realmente é uma inovação. Como perdoar o inimigo? Jamais. Poderíamos dizer há anos passados. Hoje, reflexionando à luz dessas sugestões de Jesus e abertos à inovação, adotamos o preceito e o conceito. Ter visão de futuro, mas com os pés firmes no momento presente. Então, precisamos cuidar do presente. Não podemos viver só no futuro, precisamos cuidar do presente. Os nossos passos seguem sempre em frente e o nosso olhar deve estar focado no horizonte. Onde? O objetivo. Lembra das árvores? Pois é. O entusiasmo é o outro ponto que precisamos estar atentos. Entusiasmados. Porque, diga-se de passagem, meus irmãos e minhas irmãs, há uma pandemia que não é registrada e que está tirando muitos de nossos irmãos do nosso convívio e não são contabilizados essas mortes e nem essa patologia. Chama-se depressão. Morre-se mais de suicídio hoje, já há algum tempo, do que tem morrido irmãos nossos por essa Covid. Mas essa pandemia não dá mídia. Não enseja discursos e discussões. Porque essas criaturas perderam o entusiasmo. Entusiasmo pela vida. Enquanto o otimista acredita que vai dar certo, o otimista acredita que vai dar certo. Quem tem entusiasmo faz certo. Faz dar certo. Quem tem entusiasmo faz dar certo. Isto é, realiza o esforço. O trabalho soa. O suor é o seu alimento.
Deve também ter senso de oportunidade. Deve-se desenvolver esse senso. Sabe a hora certa de agir, nem cedo, nem tarde demais. Então, para muitas coisas que nos acontecem no dia a dia, é preciso ter esse senso de oportunidade. Agora é a hora. Não é antes nem depois. Então, precisamos estar atentos. Não podemos estar cochilando enquanto a vida corre. Um outro item que é muito importante para o nosso futuro: desenvolver a prudência. Ser ousado não significa ser imprudente. Para escalar o Everest, além de ousadia, é preciso preparar-se bastante e ter todos os cuidados necessários. Então saberemos do que teremos que enfrentar. Aquelas árvores daquela história sabiam que tinham que ser cortadas, tiradas suas cascas, seus galhos, trabalhadas na serra. Teriam que se submeter a esses processos. Prepararam-se psicologicamente, se é que uma árvore pode se preparar psicologicamente, mas nós podemos. Somos seres psicológicos e deveremos fazer isto para esses embates da vida. Porque se queremos nos tornar criaturas melhores, e conhecendo as nossas imperfeições, sabemos que para aparar essas arestas das imperfeições, teremos que lapidá-las. E por último, nestes pontos para construir um futuro próspero, alinhamos aqui a perseverança. Persistir na esperança. Não desistir diante dos insucessos da caminhada. Aprimorar suas habilidades e tentar outra vez, e outra, e outra. Este é o caminho da vitória. Aquelas árvores, embora momentaneamente transformadas naquilo que não desejavam, ou naquilo que não estava sendo anelado por elas, a si mesmo guardavam esta perseverança, essa esperança de não desistir nunca. Aristóteles nos traz, Aristóteles é um filósofo grego, sobre o hábito diz o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência daquilo que fazemos, portanto, não é um ato, mas um hábito. Vejam, na nossa transformação, para alcançarmos essa plenitude espiritual, precisamos desenvolver hábitos, bons hábitos, fazendo repetidamente. A cada dia, um pouquinho. A cada dia nos tornando um pouco melhor. Santo Agostinho já trouxe isso para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Já nos trouxe na codificação da doutrina em inúmeros pontos o conhecer-se. Temos outros espíritos luminares também nos trazendo esses pontos de vista, na necessidade de nós desenvolvermos o autoconhecimento, o autoaprimoramento. Joana de Ângeles, um outro exemplo. Marco Prisco, que também nos fala a respeito. Então é preciso que cada um de nós busquemos sinceramente trabalhar essas questões. E vejamos aqui o que nos diz Marcos Prisco no livro Glossário Espírita Cristão. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. Isso está no Evangelho, capítulo 25, item 7. E diz então Marco Prisco, através do tempo é esse título: respeite o tempo, esse patrimônio valioso que o Senhor lhe concede para a glória do Espírito.
Ele é o abençoado auxiliar de sua felicidade. Não se detenha no passado. O ontem é uma chama que ardeu e se demora extinta. Não se inquiete pelo futuro. O amanhã é uma labareda que ainda não foi acesa e, por isso, não produz claridade. Preocupe-se com o presente e haja agora. O hoje é uma fagulha queimando flamejante. Utilize a dádiva do minuto a minuto que passa e se extingue, utilizando-o como oportunidade, santificação e felicidade. Compadeça-te de seu hoje e dê-lhe valor. Viva e vitalize o fugaz momento, oferecendo-lhe real significação. Dê à sua hora presente luz que arde na mensagem da vida, uma aplicação positiva e sã, porque ao se apagar, essa claridade jamais voltará a reacender. Ei, agora, diz o Evangelho, e acrescenta a mensagem espírita: Deus conhece nossas necessidades. Caminhe, neste momento alígero, produzindo luz através de sua integração nos altos compromissos com a oportunidade. Este é o instante de adquirir, no tesouro do tempo, os títulos de felicidade a que você aspira. Aproveite essa concessão da eternidade e Deus proverá como for necessário. Marco Prisco tem uma outra passagem que também nos fala a respeito dessa preparação para o futuro. Nesse mesmo livro, e que está no capítulo, ele faz um comentário do item 21 do capítulo 27. O homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Queremos preparar o nosso futuro, não é? Pois bem, ele fala aqui sobre causas e efeitos. Os tecidos sutis da alma são as fontes vitalizadoras das células do corpo. Pense no bem constantemente e a saúde tomará seus membros. Mente é vida. Do espírito procedem todas as exigências que o corpo pratica. A carne é frágil argila. O espírito é o modelador. A casa física é departamento passageiro do mundo espiritual. Construção robusta ou frágil, consequência dos valores acumulados no pretérito. Viver não é somente nutrir o corpo, guardar o corpo, proporcionar conforto e gozo ao corpo. Sacrifício do corpo em favor da alma é viver bem, bem vivido. A boca, instrumento da voz e porta de entrada do tubo digestivo, é também grave instrumento da vida. Boca educada, emoções disciplinadas, enunciados salutares. As células se intercomunicam por vibrações eletromagnéticas que as vitalizam. Espírito é um dínamo. Jesus é fonte de energia. Conduz a sua alma para Deus e dirija o corpo no sentido do dever, certo de que todo sofrimento é decorrência de faltas que não ficam sem correspondente punição. Sofrimento são os efeitos dos erros. Vejam aí, Marco Prisco nos trazendo também essas oportunidades de reflexão para que aquelas respostas lá do início possam ter alguma resposta. Aquelas questões nos remetem naturalmente a pensar a nossa vida no nosso dia a dia. Chico Xavier, que é bem conhecido no nosso meio, e também essa sentença dele: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim.
Busquemos nos fixar no nosso futuro, sem abandonar esse presente. Porque o presente de hoje foi estabelecido no passado de ontem. O futuro de amanhã estará alicerçado no dia de hoje. Não percamos isso da nossa perspectiva, da nossa visão. Saibamos valorizar cada minuto, construindo esse futuro. As boas ações, o amor que possamos dar aos nossos irmãos, o auxílio, a solidariedade, o perdão, amar aqueles que nos perseguem, orar por essas criaturas violentas, caluniosas, mentirosas. Vivemos hoje numa situação sui generis, onde a verdade vive escondida pelos cantos, porque toda vez que ela se apresenta, a mentira está ali pronta para dizer que ela, a verdade, não é verdade. E muitos de nós, nesta aflição do dia a dia, ficamos aprisionados nessas situações que as circunstâncias da vida nos colocam. É preciso ter discernimento no meio da tempestade, ter uma boa bússola para poder encontrar o porto seguro. E qual é essa bússola? A doutrina espírita. Então, nós temos, sim, aqueles que conhecem a doutrina espírita, um mecanismo de grande utilidade para descobrirmos a verdade. Aliás, João já falava disto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, é necessário que estejamos atentos com o que acontece com nós, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Tomar as devidas precauções de preservação da vida. Tudo isso é fundamental, porque queremos esse futuro brilhante. Não é porque vamos negligenciar os cuidados da nossa saúde e passar para o mundo espiritual de qualquer forma que estaremos bem. Não. Lembremos de André Luiz, que em malbaratando a sua vida física, chegou ao mundo dos espíritos e lá foi dito a ele: como tu querias uma situação melhor se tu foi um suicida? E ele disse: não, eu não fui suicida. E aí o seu orientador disse: claro que foi, tu não cuidou devidamente do teu corpo. Tu era uma criatura irascível, desconfiava de todos e de tudo. Só tu era o mais importante. Portanto, qual a caridade que tu fez? Pelo contrário. Então vejamos nós. Se nós não preservarmos a nossa indumentária física, estaremos abreviando a nossa vida. E o nosso futuro não será aquele que estamos imaginando, não. Porque o nosso futuro depende exatamente desse presente. Não podemos descurar do presente, mas com o olho, com a visão no futuro. Sabendo, eu estou fazendo, estou tomando essa atitude agora, desta forma, porque ela me levará à conquista desses dias futuros, dessa vida futura, dessas condições futuras. Somente assim nós poderemos, então, avançar um pouco mais. Mas vamos a uma outra contribuição, e agora de Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade. Ele nos diz:
no capítulo Autoiluminação. Quase que totalmente encarcerado na masmorra do ego, apenas vislumbra as grandiosas significações da iluminação interior. Sem a coragem para romper com os impedimentos e avançar na direção que lhe deveria ser a sua aspiração máxima. O egoísmo. Outro ponto que precisamos conhecer: o quanto somos egoístas. Qual é esse grau de egoísmo que possuímos? Porque vejamos, sair de nós para ir ao encontro, em auxílio do nosso próximo, é preciso domar um pouco, diminuir um pouco esse egoísmo em nós. Então, sempre é bom nós analisarmos isto. E mais adiante, nesse mesmo capítulo Autoiluminação, diz ele: vencer limites e aprimorar tendências, superando cada etapa em que transita, avançando sem desfalecimento, constitui a metodologia da autoiluminação, sendo que, passando despercebido aos olhos alheios, não recebe aplausos sem ecônimos dispensáveis, proporcionando alegrias íntimas que se fazem estímulos incessantes para consegui-la. Todo o esforço em nos conhecer, ser aquele estrategista que conhece o terreno onde está pisando, qual o mercado, o que espera de resultados, conhecer o seu negócio, conhecer a nós mesmos. O nosso negócio somos nós. Nós não trabalhamos para os outros, trabalhamos para nós próprios. E finalizando, gostaria de deixar aqui uma mensagem de Maria Dolores, que está no livro Mãos Marcadas. Vou ler porque sou péssimo em decorar textos. Diz então Maria Dolores: ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja com quem for, num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e florir-se de amor. Desejo-vos uma excelente noite e que esse próximo ano de 2021 seja de muitas conquistas, de trabalho preparando o futuro, sem esquecermos jamais o nosso dever para com o presente. Agradeço profundamente aos amigos Ailito e Esther pelo convite, pela confiança, a essa sociedade espírita que nos acolhe, colocando-nos à disposição para também, aqui nós outros, um dia possamos recebê-los em nossa casa. Até o próximo encontro. Abraço a todos vocês, levando aqui do Rio Grande do Sul um bom aperto de mãos, embora virtualmente. Fiquemos na paz do Senhor e com as bênçãos de Jesus. Obrigado. Paulo, eu vou falar um pouquinho na frente da Esther, depois ela... Muito obrigado pelas tuas reflexões. A Casa Espírita Allan Kardec de Cianorte sente-se honrada. Esperamos mais vezes estar contigo e que na paz do Senhor nós consigamos tudo aquilo que você transmitiu, tudo aquilo que você mostrou para nós de aproveitamento das palavras das 3 árvores, que nós temos que mudar todos os nossos conceitos para o amor da divindade. Então, nós somos muito gratos pelos conhecimentos das 3 árvores. Muito obrigado.
Esther vai falar agora. Grato por toda a tua palestra, que foi maravilhosa. Escreveram ali na linha ali do, né, sobre maravilhosa, realmente, meu amigo. Como tudo que vem de você é maravilhoso. Mais uma vez me fez lembrar dos nossos estudos lá em Salvador. Nos traz muita saudade, né? A gente poderia estar nos nossos encontros. Mas, como tudo tem um porquê, né? É aquilo que você falou. Hoje nós estamos aqui conectados, olhando um para o outro, e com vários amigos, conseguindo participar e interagir, né? Dessa live tão maravilhosa que você nos trouxe. E o Elito já falou em nome da casa, nós agradecemos em nome da diretoria do SEAC, por você aceitar o nosso convite, e fica o convite extensivo para outras vezes. Muito obrigada, Paula. Agora eu vou passar para o Elito, para que ele faça a nossa oração final, e quero convidar a todos para participar na próxima segunda-feira. Começamos semana passada, a turma ainda não se acostumou, mas na próxima segunda-feira nós vamos ter mais um gaúcho aqui na nossa live. O Velocino Camargo vai estar com a gente, né, também de Porto Alegre. Então, convidamos a todos vocês para participar. E o Elito vai fazer a nossa prece final. Com o coração cheio de gratidão, lembremos do nosso Pai fazendo uma oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, vós, que é poder e perfeição, de infinita misericórdia, que tem todo o poder regente sobre nós, da matéria. Pai, pedimos encarecidamente força para que nós possamos enfrentar todos os infortúnios desta vida, principalmente essa pandemia, que nos atemora, que nos causa temor, que nos causa depressão, que nos causa, como foi dito na palestra, até suicídios. Não queremos ter um suicídio nem voluntário, nem involuntário. Queremos, Pai, que essa mensagem transmitida pelo nosso irmão Paulo seja de grande valia para os nossos conhecimentos e levando para sempre um pouquinho mais do amor, da fé, da caridade, onde nós, apesar de estarmos distantes, estamos tão próximos de uma internet, conseguindo transmitir a todos que assim eu desejar um pouquinho do conhecimento da divindade. Como Jesus, no madeirio, falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós rogamos aqui, Pai, o perdão, porque não sabemos o que fazemos, mas queremos ser perdoados e ajudados para vencer esta pandemia. Que assim seja. Nosso agradecimento a todos os internautas, a todos os amigos que estiveram presentes, nosso muito obrigada, e contamos com vocês na semana que vem. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau, Paulo, tchau. beijo Tchau. na Rosana. Tudo Obrigado. de bom para vocês. Que o ano que vem consigamos nos encontrar em Salvador. Perfeito. Boa noite. Boa Boa noite. Até mais.